Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem dimensionar uma calha? Dimensionar um condutor vertical? Lembrar lá das equações da hidráulica, de conduto livre, de raio hidráulico, perímetro molhado. Lembrar um pouquinho de hidrologia lá da chuva de projeto. Vocês lembram como que faz esse cálculo? Vamos resolver um exemplo aqui, tá? Observem aqui essa planta, bem simples aqui, uma esquemática pra gente, em que a gente tem um telhado duas águas e uma calha que está recebendo essa água. E essa calha está jogando para esse condutor vertical aqui no canto, né? O telhado é simétrico, então vamos calcular só para uma água. Vamos que seja um telhado aí de 3 metros por 8 metros, ou seja, nós vamos ter uma certa área de drenagem. Entenda isso, pessoal, como uma bacia. Isso aqui não deixa de ser uma bacia. Ela tem um coeficiente de runoff, ela tem uma área de drenagem e sobre ela incide uma chuva de projeto. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, preencher os dados dessa geometria e os respectivos coeficientes de runoff. Abrindo aqui a planilhinha, primeira coisa que ela me pediria seria os parâmetros da IDF da cidade. Eu vou considerar aqui a cidade de Umuarama, minha cidade de origem, e para você obter esses dados aqui, basta você entrar lá no software Pluvio e retirar quais são os parâmetros da IDF. Aqui você pode considerar um tempo de retorno de 5 a 15 anos. Não faz sentido colocar 15 anos para uma residência simples. Até 2 anos aqui é suficiente, ok? Mas eu vou adotar 5 anos aqui para ficar um pouquinho mais resistente, né? Tempo de concentração. Qual que é o tempo para que toda a água que cai nesse telhado passe pelo condutor vertical, por exemplo? É difícil estimar isso. Existem diversas metodologias para fazer esse cálculo. Uma delas é o método cinemático. Mas ainda a gente tem um problema, né? Qual que é o tempo que demora para a gota de água que está na telha chegar na calha? Fica um pouco complicado de se dimensionar isso. Então costuma-se adotar esse valor aí de 3 a 10 minutos para bacias aí relativamente pequenas. Então eu vou adotar aqui 5 minutos. Observe que quanto menor esse tempo, maior é a intensidade de chuva que incide sobre, pelo modelo, né, que incide sobre esse telhado. Então, se colocar um tempo de concentração muito baixo, pode ser que dê uma intensidade de projeto muito alta para esse tempo de retorno. Dados da calha. Vou considerar que ela consegue passar 90% do que chega e vou considerar uma declividade, né? O mínimo da norma é 0,5%, ok? Então, vamos considerar que essa calha tem essa caída aí. Parâmetros do telhado a drenar. Bom, esse é um telhado de inclinação 30%, com largurinha A, comprimento B de 3 e 8 respectivamente, e coeficiente de runoff do telhado, vamos fazer um pouquinho melhor, vamos deixar isso aqui como 0,95 e do telhado 0,90, né? Considerar um pouco que o telhado absorve mais do que a calha. Ok? Bom, com isso, a gente pode já pensar agora na calha que nós estamos dimensionando. Eu tenho duas formas, ou eu faço uma calha circular, né, no caso semicircular, ou eu faço uma calha retangular. Supomos que seja uma calha circular. Qual que você acha que tem que ser o máximo y0 sobre d dessa calha? Bom, se ela é semicircular, tem que ser no máximo 50%. Qual diâmetro eu gostaria de trabalhar? Eu acho que um diâmetro de 100 milímetros é bacana. E aí ele já me diz que a calha está bem dimensionada. Mas vamos ver, qual será que é a lâmina que a chuva de projeto produz na calha? Será que é uma lâmina de 40%? Pode ser. Será que é uma lâmina de 35%? Pode ser. Será que é uma lâmina de 30%? Opa, está entre 30% e 35%. Então vocês conseguem ver que eu ainda tenho uma folga aí de que de 15% nessa calha, ou seja, essa calha está ainda 15% a mais do que precisava para uma chuva de tempo de retorno 5 na cidade de Umuarama, ok? Então eu tenho alguma segurança aqui, né? Ah, mas não tem muito coeficiente de segurança na hidráulica. Mentira!
Depende de você. Aqui eu estou colocando 15% de folga, ainda numa chuva de tempo de retorno de 5 anos. Então beleza, minha calha está bem dimensionada para um diâmetro de 100, considerando o material de PVC. Ah, Marcos, mas e se fosse uma calha retangular? Se fosse uma calha prismática? O que você escolheria? Não faço a menor ideia. Vamos testar aqui. A altura útil é esse Hzinho daqui, eu vou supor que seja, sei lá, 3 centímetros. E a base, vou supor que ela seja de, sei lá, 10 centímetros. E aí ele já está me dizendo aqui, ó, que passou bem bacana. Vamos diminuir essa altura útil, vamos pôr ela de 2,5 cm. Passa. 2 centímetros? Não passa. Então, é uma calha de 10 por 2,5. Mas você não vai encontrar dessa medida daí na hora de comprar. Vai encontrar com números inteiros. Então, você pode pôr uma folga de 2,5 para ficar uma calha de 10 por 5. Ok? De PVC. Ah, Marcos, mas como que ela fez esses cálculos aí? Bom, vamos ver. Primeira coisa, calcula a altura que tem nesse telhado. Simples demais, né? Calcula essa área. Atenção, tá? Essa área que está sugerida aqui no cálculo não é a área da projeção que a gente teria fazendo essa área inclinada vezes o B, né? Então tem que tomar um cuidado, ela é um pouquinho maior. Chuva de projeto muito simples, né? Pega a intensidade calculada pela IDF. Vazão de projeto, pega a intensidade, multiplica pela área e faz algumas conversõezinhas aqui para transformar isso aqui em litros por minuto. Ou seja, nessa minha bacia flui 68,6 litros a cada minuto. Será que meu dispositivo hidráulico é capaz? Sim, a gente já verificou isso. Para dimensionar a calha semicircular, nada mais é do que dimensionar uma galeria. E dimensionamento de galeria nada mais é do que dimensionar uma seção circular que tem um Y0 sobre D, um raio hidráulico e uma área. Ok? Conhecendo-se o Y0 sobre D, fica muito simples de utilizar as equações da hidráulica para desenvolver esse problema daqui. Qualquer livro de hidráulica você acha isso. Ou seja, a calha tem capacidade para cerca de 80 litros e a vazão de projeto é de 68 litros, ou seja, bem dimensionado. Em relação à calha prismática, ela tem ainda mais capacidade hidráulica, 73,1. Então, muito bem dimensionado. Lembrando que ainda tem a folga de 2,5 cm, né? Então é basicamente o dobro. E em relação ao condutor vertical, ou seja, a calha passou com essas duas condições aí, né? E em relação ao condutor vertical? Bom, existem ábacos para fazer dimensionamento de condutores verticais, não é o caso aqui. Se você pesquisar um pouco, você vai encontrar o método de Frutuoso-Dantas, principalmente não, o único lugar que eu vi foi nas apostilas do professor Epilino Tomás. E ele satisfaz, ou melhor, ele sugere que se a altura dividido pelo diâmetro do condutor for menor do que 1/3, que altura que é essa, tá? É a altura que chega no condutor. Como que eu sei essa altura que chega no condutor? É só eu pegar a altura que chega na calha. Tá entendendo? Então, essa altura que chega dividido pelo diâmetro do condutor, se for menor que 1/3, a vazão é essa. Se for maior ou igual a 1/3, a vazão é essa. Ok? Aí você faz essa conta e vê qual das duas que se enquadra. Se enquadrou no caso de H sobre D maior ou igual do que 1/3. E aí, ele me diz que o diâmetro que necessita para esse cálculo seria um diâmetro de 33 milímetros. Porém, eu já arredondo esse diâmetro de 33 milímetros para um diâmetro comercial interessante aqui, que seria o diâmetro de 75. Eu trabalho com um mínimo de 75. Feito isso, está pronto o cálculo. Solução, condutor vertical com fio de 75. A referência que eu utilizei aqui para fazer esse cálculo é esse livro daqui, um livro um pouco antigo, mas muito bom. E aí, a referência que eu utilizei para fazer o condutor vertical são os apostilas do professor Plínio. Resultado final. Calha semicircular de 100, ou calha de 10 por 5, ou condutor vertical de fio de 75, satisfaz para os dois cálculos. Certo, pessoal? Esse vídeo aí, a intenção dele foi mostrar que tem muita coisa na hidráulica ainda que dá para planilhar. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa planilha é bem bacana aqui, vai estar disponível para quem mandar e-mail. E valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou!